Geraldo sempre disse que homem de roça aguenta tudo: sol forte, estrada ruim, madrugada em curral. Mas naquela noite, nem ele estava preparado para a própria casa virar rua. A tempestade caiu de repente, grossa, sem dó, como se o céu tivesse decidido lavar o mundo. E foi bem no meio daquela água que Murilo, o filho que ele criou com trabalho e cuidado, abriu o portão só o suficiente para o pai passar, e apontou para fora, com um sorriso frio, como quem manda um estranho embora. Atrás de Murilo, 3 amigos riam alto na varanda, com copos na mão, achando graça do velho encharcado. A cada raio, o rosto de Geraldo aparecia por um instante, cansado, confuso, humilhado. Muita gente vai reconhecer essa dor, quando quem deveria amparar é quem empurra. Quando a gratidão some e sobra apenas o orgulho. E o pior é que Murilo não estava só expulsando o pai da casa. Ele queria que Geraldo se sentisse pequeno na frente dos outros. Queria vencer uma discussão antiga com uma cena que ninguém esqueceria. Só que, no meio da chuva, um detalhe escapou. Um envelope grosso, guardado no casaco de Geraldo, ficou pesado de água e começou a se abrir. Murilo viu, mas não entendeu. E Geraldo, mesmo tremendo, segurou aquilo como quem segura a última verdade. Fique até o fim porque, quando você descobrir por que Geraldo não implorou para voltar, e por que ele aceitou aquela humilhação calado, tudo muda de lugar. E antes de seguir, se essa história mexer com você em algum momento, deixa o like para ajudar o canal a chegar em mais gente. Aproveita e comenta se é o primeiro vídeo que você vê aqui e de qual cidade você está assistindo. E, se quiser acompanhar outras histórias com reviravoltas, se inscreva para não perder as próximas. Essa história acontece numa região de fazendas e estradas de terra, onde quase todo mundo se conhece pelo primeiro nome e onde uma decisão mal tomada espalha eco por muitos anos. Geraldo era criador de gado. Murilo era o filho único, criado dentro de casa, mas com a cabeça cada vez mais longe dali. Geraldo passou o dia inteiro resolvendo coisa que ninguém vê quando tudo está funcionando. Conferiu cerca, cuidou de bezerro que tinha machucado a pata, falou com Moacir sobre o sal no coxo, e ainda separou um tempo para ir até a cidade comprar remédio para a pressão, porque vinha esquecendo de tomar. Ele já não era um homem novo. Tinha os ombros largos de anos de serviço, mas o corpo avisava quando o esforço passava do limite. Mesmo assim, era teimoso. Não daqueles teimosos ruins, que não escutam. Teimoso porque acreditava que família precisava de presença. E, nos últimos meses, ele vinha sentindo que estava perdendo o filho dentro da própria casa. Murilo tinha voltado para a fazenda fazia pouco tempo, dizendo que precisava pensar na vida. Chegou com mala boa, perfume forte e aquela pressa no olhar de quem acha que tudo ao redor está atrasado. No começo, Geraldo ficou feliz. Fez o que podia, arrumou o quarto, mandou pintar a varanda, pediu para Moacir consertar a ducha do banheiro, só para o filho não reclamar. Mas Murilo reclamou mesmo assim. Reclamou do cheiro do curral, do barulho cedo, da comida simples. Reclamou até do cachorro velho que deitava perto da porta da cozinha. E, devagar, passou a agir como se a casa fosse dele e Geraldo fosse um visitante que atrapalhava. Naquele fim de tarde, Geraldo chegou com uma sacola de remédios e pão. O céu já estava estranho, baixo, escuro. Ele entrou pela cozinha e encontrou Murilo com o celular na mão, rindo sozinho, como se estivesse contando vantagem para alguém. Filho, vai chover forte, Geraldo disse, tentando puxar conversa. Melhor recolher aquelas cadeiras da frente. Murilo nem olhou. Eu sei me virar, pai. A palavra pai saiu curta, sem afeto, como se fosse um peso. Geraldo respirou, como quem engole o orgulho para não criar briga. Colocou a sacola em cima da mesa e foi guardar as coisas. Nesse instante, ouviu risadas na varanda. Não era uma visita comum. Eram vozes animadas, altas, de gente que chega se sentindo dona do lugar. Ele apareceu na porta e viu 3 jovens, Cássio, Débora e mais 2 que Geraldo não conhecia bem. Estavam com roupa arrumada demais para aquela estrada e já tinham deixado marcas de barro no piso, como se nem ligassem. Murilo se virou para os amigos e falou alto de propósito. Aqui é assim, gente. Vida simples. Meu pai gosta. Meu pai gosta. Como se Geraldo fosse um costume antigo da casa, igual uma cadeira velha. Geraldo cumprimentou com a cabeça, tentando manter educação. Alguns responderam, outros nem isso. Débora olhou para ele por um segundo a mais, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem na história que Murilo contava. Murilo, a chuva vai apertar. É melhor você levar seus amigos de volta para a cidade, Geraldo disse,
sem impor, mas firme. A estrada fica ruim. Cássio riu, um riso de quem já tinha decidido debochar. O senhor se preocupa demais. Hoje tem carro que passa em qualquer lama. Geraldo sentiu a pontada. Não por Cássio, que era um estranho metido, mas porque Murilo não corrigiu. Pelo contrário, abriu um sorriso de aprovação, como se a ousadia do amigo fosse mérito. Relaxa, pai. A gente vai ficar por aqui mesmo. Murilo olhou em volta. A casa é grande. Aquela frase, simples, foi como um empurrão invisível. Geraldo segurou o impulso de discutir. Preferiu ir até o quarto e tomar o remédio. Precisava de calma. Só que a tempestade chegou antes da calma. O vento bateu nas janelas, a luz oscilou, e a chuva veio de uma vez. Em poucos minutos, o terreiro virou um espelho de água. Geraldo voltou para a sala e viu que Murilo tinha colocado música no volume alto. Não era só um encontro. Era um tipo de comemoração. Murilo, abaixa isso. A gente precisa conversar, Geraldo disse. Murilo fez cara de cansaço. Conversar sobre o quê? Sobre o senhor querendo mandar em tudo? Sobre respeito. Sobre essa casa. Murilo se levantou devagar, como se fosse dono do tempo. Essa casa, ele repetiu, olhando para os amigos, como se estivesse ensaiando uma fala. O senhor fala essa casa como se fosse um reino. Cássio soltou um comentário baixo, mas alto o suficiente para Geraldo ouvir. Rei velho, né? Geraldo ficou com o rosto quente. Não era um homem de briga, mas também não era fraco. Trabalhou a vida toda para dar ao filho o que não teve. E ouvir aquilo dentro da própria sala doía como ofensa sem remédio. Murilo, eu não admito que falem assim comigo aqui dentro, Geraldo disse. A voz saiu mais dura. Murilo chegou perto, sem medo, como se aguardasse esse momento fazia tempo. Então o senhor vai fazer o quê? Vai expulsar meus amigos? Vai me dar ordem? Eu só quero que vocês tenham educação. Murilo apontou para a porta, de repente. Educação? O senhor quer falar de educação? O senhor não percebe que é o senhor que constrange? Que o senhor é pesado? Geraldo piscou, tentando entender. Pesado? Sim. Tudo é sofrimento, tudo é trabalho, tudo é na minha época. Ninguém aguenta. Cássio riu de novo. Débora não riu, mas também não defendeu. Geraldo sentiu um gosto amargo. Não era só uma discussão. Era um julgamento. Eu construí isso aqui, Murilo, Geraldo falou, apontando com o olhar para as paredes. Cada pedaço. Murilo deu um meio sorriso. Construiu, e acha que isso dá direito de humilhar os outros com sua moral. Geraldo abriu a boca para responder, mas Murilo não esperou. Andou até a porta, puxou e escancarou para a chuva. Um vento frio entrou, trazendo pingos que batiam no rosto de Geraldo. Murilo apontou para fora, como se estivesse expulsando um desconhecido. Quer mandar? Então manda lá fora. Aqui dentro, quem manda agora sou eu. Sai. Por um segundo, ninguém se mexeu. Nem os amigos. Nem Murilo. Nem Geraldo. A chuva engrossou. A água escorria do telhado em linhas fortes. A luz falhou de vez e voltou, mais fraca. Geraldo olhou para Murilo, esperando ver arrependimento. Viu apenas desafio. Você está falando sério? Geraldo perguntou, e a pergunta saiu quase como pedido de socorro. Murilo deu um passo para trás, e como se estivesse dando um espetáculo, falou alto para os amigos ouvirem. Estou. Vai lá, pai. Mostra pra gente como é o homem forte do curral. Aguenta um pouco de chuva. Cássio soltou um isso abafado, como aplauso. Geraldo sentiu as pernas pesarem. A humilhação tinha gosto físico, como se entupisse a garganta. Mesmo assim, ele não gritou. Só pegou o casaco que estava no encosto da cadeira e enfiou nos ombros. Antes de sair, olhou para a sala. Viu a foto antiga na parede, ele e Murilo ainda menino, os dois no curral, sorrindo. Viu a mesa onde sempre jantaram. Viu a cadeira onde a mãe de Murilo costumava sentar, antes de partir cedo demais. E viu Murilo, de braços cruzados, como se a vida fosse um jogo e ele tivesse acabado de vencer uma rodada. Geraldo passou pela porta. A água bateu no rosto. Ele deu 2 passos e ouviu atrás. Fecha o portão quando sair. Aquilo foi o último empurrão. Ele caminhou até o portão com o barro prendendo as botas. Quando chegou, ouviu risadas de novo. Não eram risadas do vento.
Eram risadas de dentro da casa, de quem estava seco e confortável. Geraldo fechou o portão como pôde e ficou parado do lado de fora, sem saber para onde ir naquela tempestade. A estrada era um risco escuro. O curral ficava longe. A casa do vizinho mais próximo ficava quase meia hora a pé, e naquele barro seria mais. Ele apertou o casaco no corpo e começou a andar, com a cabeça baixa para a chuva não bater tanto no rosto. No caminho, sentiu o envelope dentro do bolso, pesado. Passou a mão por cima, garantindo que ainda estava ali. E por um instante, uma ideia passou pela mente. Voltar, bater na porta, dizer que Murilo estava errado, exigir respeito. Era a vontade do coração. Mas outra voz, mais antiga e mais séria, falou dentro dele. Se você voltar agora, ele aprende que pode fazer de novo. Geraldo seguiu. E, quando já não via mais a luz da casa, faróis apareceram na estrada, se aproximando devagar no meio da água. O carro diminuiu a velocidade, como se procurasse alguém. Geraldo parou, sem saber se pedia ajuda. O veículo encostou e o vidro baixou. Uma voz conhecida, surpresa, chamou o nome dele. Geraldo, o que você está fazendo aqui fora, nesse tempo? Geraldo ergueu o rosto, a água escorrendo pela testa, e reconheceu quem estava ao volante. E naquele reconhecimento, algo dentro dele apertou, porque aquela pessoa não apareceu por acaso. Se aquela carona entrasse na história, Murilo não teria ideia do que estava prestes a despertar. Quem dirigia era Eunice, a vizinha mais velha que morava numa casa simples do outro lado da estrada principal, depois de um trecho de eucalipto. Eunice era daquele tipo de mulher que fala pouco, mas enxerga muito. Fazia anos que ela observava Geraldo em silêncio, um homem que ajudava sem alarde, que consertava a porteira dos outros, que emprestava ferramenta e não cobrava. Entra logo, homem, Eunice disse, sem rodeio. Você vai adoecer. Geraldo hesitou. A vergonha, às vezes, é mais forte do que a necessidade. Entrar no carro de alguém naquela noite significava admitir que tinha sido expulso. E ele não queria dar esse poder a Murilo nem em pensamento. Mas a água estava gelada e o corpo tremia. Ele abriu a porta e entrou. Eunice colocou o carro devagar de volta na estrada. Não me diga que você brigou com o Murilo, ela falou, olhando para frente. Geraldo não respondeu na hora. A garganta parecia apertada por dentro. Não foi briga. Ele escolheu as palavras. Foi uma decisão dele. Eunice fez um som curto, de quem entende demais. Decisão de moço mimado não costuma durar muito quando a conta chega. Geraldo olhou pela janela, vendo a escuridão passar em borrões. Eu não criei ele para isso, Geraldo falou, mais para si do que para ela. Criou com amor. Mas amor demais, às vezes, vir escada pro outro subir e depois pisar na cabeça da gente, Eunice respondeu. A franqueza dela cortou. Mas também trouxe um tipo de alívio, como se alguém estivesse nomeando a dor. Eunice o levou para a casa dela. Era pequena, mas arrumada. Cheiro de café guardado, pano de prato limpo, rádio desligado em cima do armário. Ela pegou uma toalha e colocou na mão dele. Se enxuga. Vou fazer um chá. Geraldo ficou de pé por um momento, sem saber onde colocar os pés, como alguém que foi tirado do próprio lugar. Eunice, eu não quero dar trabalho. Trabalho é ver homem bom se acabando na chuva por causa de orgulho de menino. Senta. Ele sentou numa cadeira perto da mesa. A água pingava do casaco no chão. Ele tirou o casaco e percebeu o envelope no bolso, tão molhado que o papel parecia ter absorvido a tempestade. Eunice viu o gesto. O que é isso que você protege como se fosse dinheiro? Geraldo passou o dedo na borda do envelope, com cuidado. Não é dinheiro. Ele respirou fundo. É. Resposta. Eunice não insistiu. Ela colocou uma caneca quente na frente dele. Você vai dormir aqui. Amanhã cedo, quando o tempo melhorar, você decide. Geraldo olhou para a caneca. As mãos tremiam, não só de frio. Ele se sentia pequeno. Não pela idade, mas por uma pergunta que doía. Onde foi que eu errei? Enquanto isso, do outro lado da estrada, na casa grande, Murilo fazia a tempestade virar motivo de festa. Ele fechou a porta com força, como se encerrasse um capítulo, e voltou para a sala com os amigos. Pronto, Murilo falou, abrindo os braços. Agora dá para respirar. Cássio levantou o copo. Isso que eu chamo de atitude. Murilo sorriu, mas por dentro havia uma inquietação que ele não queria admitir. Ele sabia que tinha passado de um limite.
E era justamente por isso que queria parecer seguro. Débora sentou no sofá, olhando em direção à janela. Você tem certeza que ele vai ficar bem? Ela perguntou, tentando soar casual. Murilo respondeu rápido demais. Ele é acostumado. Cresceu no duro. Vai dormir no curral se quiser. Cássio deu uma risada curta. Ou na lama mesmo. Débora fechou a cara, mas não discutiu. Ela parecia incomodada com a crueldade gratuita, embora tivesse ido junto. Um dos outros amigos pegou o celular e disse: a gente devia ter gravado. A cara dele. Murilo deu um meio sorriso e depois endureceu. Chega. Ninguém grava nada. Isso aqui é entre nós. Cássio arqueou a sobrancelha. Ué, você não queria mostrar que manda? Murilo bateu o copo na mesa com força, só o suficiente para marcar. Eu mando. E estou dizendo, ninguém grava. O silêncio que veio depois mostrou que Murilo não estava tão firme quanto queria parecer. Ele foi até o quarto e fechou a porta. Encostou as costas nela e ficou respirando. A casa parecia maior quando ele estava sozinho. Na parede do corredor, a foto antiga de Geraldo com ele criança parecia olhar de volta. Murilo desviou os olhos, irritado. Pegou um casaco e vasculhou a gaveta, como se procurasse algo que o distraísse. No fundo, encontrou um chaveiro velho, com uma etiqueta de metal amassada. Era a chave de um armário trancado no escritório de Geraldo. Murilo reconheceu na hora. Aquele armário sempre ficou fora do alcance, como território proibido. Um pensamento perigoso cresceu. Se agora eu mando, eu posso abrir. Ele saiu do quarto e foi até o escritório. Os amigos ainda estavam na sala, falando alto, mas a música já tinha baixado um pouco. Murilo esperou não ser observado e entrou no escritório. Fechou a porta. O armário estava lá, como sempre, madeira escura, chave pequena. Ele colocou a chave e girou. A porta rangeu. Dentro havia pastas, papéis, um caderno de capa dura e um envelope parecido com o que Geraldo carregava no bolso. Murilo puxou o envelope. Estava vazio. Ele franziu a testa, sem entender. Mexeu nas pastas. Viu mapas de pasto, anotações de vacina, contas antigas, recibos. Tudo com cara de vida simples. Nada que valesse curiosidade. Até que encontrou uma folha dobrada, com carimbos e uma escrita formal, difícil. Murilo não entendeu direito, mas leu palavras soltas. Transferência, usufruto, condição, prazo. Aquela linguagem irritou. Ele odiava coisas que não controlava. O que é isso? Ele murmurou. Murilo dobrou a folha de volta e enfiou no bolso, no impulso infantil de posse. Era como roubar um pedaço do segredo do pai. Quando voltou para a sala, Cássio notou. Achou o tesouro? Só papel velho, Murilo respondeu. Mas o coração dele estava batendo diferente. Na casa de Eunice, Geraldo finalmente conseguiu aquecer as mãos. Eunice arrumou um quarto simples, com cama pequena e cobertor grosso. Ele deitou, mas não dormiu. A chuva batia no telhado, e a mente dele repetia a cena, o portão, o dedo apontando, as risadas. Ele pensou em Moacir. Pensou no gado, na rotina. Pensou no que aconteceria se ele adoecesse. E pensou, sobretudo, no envelope molhado. Levantou devagar, tirou o envelope do bolso e colocou em cima da mesa. Abriu com cuidado. Dentro havia papéis protegidos por um plástico, mas mesmo assim a água tinha entrado pelas bordas. Ele secou com pano, como quem salva algo frágil. Era um conjunto de documentos que ele não gostava nem de olhar, porque cada linha lembrava uma decisão difícil. Geraldo tinha feito escolhas nos últimos meses que Murilo desconhecia. Não por maldade, por proteção. Ele não queria carregar o filho com preocupações, e também não queria dar ao filho um poder que ele ainda não tinha maturidade de segurar. Mas agora tudo parecia cobrar preço. Geraldo ouviu um trovão mais forte e fechou os olhos. Um pensamento amargo veio. Talvez eu precise aceitar que meu filho não é mais meu menino. E, junto desse pensamento, veio outro, mais frio e mais prático. Amanhã cedo, eu vou resolver o que preciso resolver. Só que ele ainda não sabia como. Eunice apareceu na porta, de hobby simples. Não está dormindo? Não, Geraldo respondeu. Ela se aproximou, viu os papéis na mesa e não perguntou. Sentou do outro lado, em silêncio respeitoso. Depois falou. Você quer que eu chame o Moacir? Geraldo pensou. Moacir era fiel,
mas trazer gente para a confusão podia virar incêndio. Ainda não. Ele respirou. Amanhã eu vou na cidade cedo. Eunice concordou com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Tem coisa no cartório, né? Geraldo levantou os olhos, surpreso. Eunice deu de ombros. Eu não sou estudada, mas eu sei quando o coração de um homem está batendo por causa de papel. E papel, quando complica, sempre termina em cartório. Geraldo quase sorriu, mas a tristeza não deixou. Termina mesmo. Ele guardou os documentos de novo, com cuidado, e voltou para a cama. Fechou os olhos e tentou dormir. Do outro lado, Murilo também não dormiu bem, mas por motivo diferente. A palavra prazo ficou rodando na cabeça. Ele não sabia o que significava, mas odiava a sensação de não saber. A madrugada avançou, e a chuva foi diminuindo aos poucos. Quando o dia começou a clarear, uma mensagem chegou no celular de Murilo, de um número que ele não tinha salvo. Era curta, direta. Procure seu pai. Hoje. Murilo olhou aquilo com irritação e medo misturados. Apagou a mensagem e fingiu que não ligou. Mas levantou da cama cedo demais para quem tinha feito festa. Ele foi ao escritório e pegou a folha dobrada no bolso. Tentou ler de novo. As palavras pareciam piores à luz do dia. E, pela primeira vez, Murilo sentiu que a noite anterior talvez não tivesse terminado quando ele fechou o portão. Na cidade, alguém já estava acordado esperando Geraldo, e não era por amizade. O centro da cidade ainda estava molhado quando Geraldo e Eunice chegaram. A tempestade tinha deixado poças, galhos caídos, e um cheiro de terra lavada que normalmente seria bom. Naquele dia, só lembrava que ele tinha passado a noite fora de casa. Eunice parou o carro perto da praça e olhou para Geraldo com firmeza. Você vai sozinho ou quer que eu espere? Geraldo abriu a porta. Você já fez muito. Pode ir. Eunice segurou o braço dele por um instante. Homem, escuta. Às vezes a gente passa a vida inteira ensinando alguém a andar, e, quando a pessoa aprende, ela pisa na gente sem perceber. Mas isso não quer dizer que você tem que deitar no chão. Geraldo assentiu, com a garganta apertada. Obrigado, Eunice. Ele caminhou pela calçada ainda molhada, segurando o envelope por dentro do casaco. Não era só papel. Era a história da casa, do gado, do futuro. Parou em frente a um prédio antigo com placa simples, cartório. Não tinha nada de luxuoso. Só um balcão, cadeiras, e uma sensação de que tudo ali era definitivo. Geraldo respirou e entrou. O funcionário do balcão era Vicente, um homem de meia idade, cabelo penteado para trás, óculos bem apoiados no nariz. Vicente levantou os olhos e reconheceu Geraldo. Seu Geraldo, ele falou baixo, como se temesse estar num assunto delicado. Eu imaginei que o senhor viria. Aquela frase fez o estômago de Geraldo afundar. Não era só bom dia. Era aviso. Vicente. Preciso falar sobre aquele processo, Geraldo disse, evitando palavras demais. Vicente olhou para os lados, como quem mede se há ouvidos. Tem uma sala. Vem comigo. Na sala pequena, Vicente fechou a porta. O senhor está bem? Vicente perguntou, com uma preocupação sincera. Geraldo soltou um ar curto, quase riso sem humor. Estou vivo. Por enquanto. Vicente entendeu que não era hora de curiosidade. Seu Geraldo, o prazo que eu mencionei, termina amanhã ao meio-dia. Geraldo passou a mão no rosto, devagar. Eu sei. Por isso estou aqui. Vicente abriu uma pasta e mostrou um documento que parecia igual ao que Murilo tinha visto, mas com mais páginas. O senhor fez aquela transferência com condição. E a condição era clara. O beneficiário precisava cumprir o acordo de convivência e respeito ao usufruto do senhor. Vicente falou com cuidado. Do jeito que está escrito, se houver quebra comprovada, o ato pode ser revertido. A palavra revertido ficou no ar como um sino. Geraldo olhou para a mesa. E como se prova isso? Vicente hesitou. Era ali que a vida virava papel, e papel virava sentença. Com testemunha, com registro, com fatos. O senhor sabe. Geraldo fechou os olhos por um instante. Ele tinha vergonha de transformar a dor em prova. Como se a humilhação precisasse de carimbo para ser real. Eu não queria chegar nesse ponto, Geraldo falou. Vicente respirou fundo, como quem também não queria. Seu Geraldo, eu não posso aconselhar nada fora do procedimento. Só posso dizer o que está no documento. Ele bateu no papel com o dedo.
E também dizer que o senhor não é o primeiro pai que faz isso achando que o filho vai amadurecer com responsabilidade. Geraldo levantou o olhar. E dá certo. Vicente demorou um pouco. Às vezes. Quando o filho já tem um pouco de coração. Geraldo ficou em silêncio. A frase doía porque parecia pergunta: Murilo tem coração? Vicente continuou. Tem outra coisa. Ontem à noite, depois do expediente, alguém ligou. Um rapaz. Murilo. Ele perguntou se tinha alguma coisa no nome dele aqui. Eu disse que não podia falar por telefone. Geraldo sentiu um aperto. Então Murilo estava mexendo. Ele sabe? Geraldo perguntou. Ele suspeita. Mas não sabe o que. Geraldo abriu o envelope que trouxe e tirou uma folha seca com esforço. Havia manchas de umidade, mas dava para ler. Vicente, eu não quero tirar tudo dele. Geraldo falou, e a voz saiu com cansaço antigo. Eu só quero que ele entenda o que fez. Vicente olhou para ele como quem enxerga um homem ferido tentando ser justo. Então o senhor vai precisar escolher o caminho, ou o caminho que ensina, ou o caminho que corta. Geraldo ficou parado, como se estivesse no meio de duas estradas. Na saída do cartório, a cidade já estava mais viva. Gente indo ao mercado, moto passando devagar por causa das poças. Geraldo caminhou até um banco da praça e sentou. Tirou o chapéu, olhou o céu abrindo. Ele lembrou da mãe de Murilo. Lembrou de uma frase dela, num dia em que o menino tinha aprontado. Geraldo queria castigar pesado. Se você bater com força demais, ele aprende medo. Se você mostrar consequência, ele aprende responsabilidade. Consequência. Era isso. Mas como se dá consequência a um adulto que acha que é dono do mundo? Enquanto Geraldo pensava, Murilo acordou com os amigos na casa ainda bagunçada. Cássio estava deitado no sofá, como se fosse casa dele. Débora mexia no celular com cara fechada. Os outros dois já tinham ido embora cedo, com medo da estrada piorar. Murilo fez café de qualquer jeito e tentou agir normal. Hoje eu vou resolver umas coisas na cidade, ele disse, como se fosse rotina. Cássio sentou e coçou a cabeça. Vai atrás do velho? Murilo respondeu com frieza. Não chama ele de velho. Cássio levantou as mãos, fingindo inocência. Tá bom. Mas você expulsou e agora ficou com dó? Murilo apertou a xícara com força. Não é dó. É assunto meu. Débora olhou para ele e finalmente falou o que vinha segurando. Murilo, aquilo foi feio. Murilo encarou. Você veio junto. Riu junto. Débora corou, ofendida. Eu não ri. Eu fiquei sem reação. Eu não achei que você fosse fazer isso de verdade. Cássio se meteu. Feio é pai ficar mandando em filho adulto. Murilo fez certo. Se ele quer ser respeitado, tem que se impor. A palavra impor brilhou nos olhos de Murilo como veneno doce. Era isso que ele queria sentir. Poder. Ele foi ao escritório, abriu o armário de novo e tentou achar mais coisa. Remexeu nas pastas com pressa, derrubou o caderno de capa dura no chão. Quando abriu, viu anotações de anos, nascimento de bezerros, compra e venda, gastos, doença, chuva, seca. No meio do caderno, tinha uma página diferente, com letra mais lenta. Era como um desabafo. Murilo leu sem querer, e as linhas entraram nele como farpas. Se um dia Murilo achar que tudo isso caiu do céu, eu falhei. Mas também sei que o mundo ensina de um jeito que eu não consigo. Se eu não estiver por perto, espero que ele encontre gente de verdade. Murilo fechou o caderno com raiva. Aquilo parecia acusação. Ele pegou a folha formal de novo e guardou no bolso. Decidiu que ia ao cartório, gostasse ou não. Quando Murilo saiu, Débora o chamou. Murilo, espera. Eu vou com você. Cássio também se levantou, rápido. Eu também vou. Quero ver a cara do rei do gado quando perceber que perdeu. Murilo não respondeu. Só saiu. Na praça, Geraldo ainda estava sentado quando viu um carro parar perto do cartório e Murilo descer com Cássio e Débora. O filho caminhava com o queixo alto. Cássio ia do lado, falando algo e rindo. Débora parecia tensa, olhando para os lados. Geraldo observou de longe, o coração apertado. Ele podia se levantar e chamar Murilo. Podia evitar que o menino entrasse naquele lugar sem entender o peso das coisas. Podia poupar o filho de mais vergonha. Mas aí lembrava, Murilo não poupou o pai. Geraldo ficou sentado. Esperou. Murilo entrou no cartório com passos firmes,
como se fosse dono do balcão. Vicente olhou e engoliu seco. Murilo encostou as mãos no balcão e falou alto, para ser ouvido. Eu quero saber o que tem no meu nome aqui. Vicente respondeu com calma. Senhor, eu preciso do seu documento. E preciso que o senhor fale mais baixo. Murilo tirou o documento do bolso e bateu no balcão. Tá aqui. E eu falo do jeito que eu quiser. Cássio riu e cutucou Débora, como se aquilo fosse diversão. Débora não reagiu. Vicente pegou o documento, analisou e digitou algo no sistema. O silêncio durou poucos segundos, mas para Murilo pareceu longo. Vicente levantou os olhos. No seu nome, existe um ato com condição pendente. Mas eu não posso explicar aqui no balcão. Ele olhou para trás, para a sala. O senhor precisa aguardar. Murilo se endireitou, irritado. Condição? Que condição? Vicente não respondeu. Apenas pediu que ele sentasse. Murilo saiu do balcão vermelho de raiva e sentou. Cássio sentou também, com ar de quem vai assistir a um espetáculo. Débora ficou em pé, inquieta. Do lado de fora, Geraldo viu pela janela o movimento e entendeu. Murilo estava lá dentro, mexendo no que não compreendia. Ele respirou e se levantou devagar. Caminhou até a porta do cartório e entrou. Vicente o viu e ficou pálido. Murilo, sentado, virou o rosto e, quando viu o pai, congelou. Por um segundo, a postura de dono da casa rachou. O senhor, Murilo começou, sem saber se chamava de pai ou de outra coisa. Geraldo passou por ele sem dizer nada e foi até Vicente. Bom dia, Vicente, Geraldo falou baixo. Murilo levantou num impulso. O que o senhor veio fazer aqui? Geraldo olhou para o filho, com uma calma que Murilo não merecia naquele instante. Vim terminar o que eu comecei. Cássio se levantou também, farejando conflito. E aí, seu Geraldo? Veio chorar? Geraldo olhou para Cássio apenas uma vez. Não houve raiva espalhafatosa. Só um olhar firme, de quem já enfrentou boi brabo e não treme para moleque. Cássio engoliu seco, mas tentou manter a pose. Vicente abriu a porta da sala interna. Por favor, venham. Murilo entrou primeiro, como se coragem fosse empurrar a porta. Cássio tentou entrar junto, mas Vicente levantou a mão. Só os interessados diretos. Cássio protestou. Eu sou testemunha. Vicente respondeu seco. O senhor não é parte. Aguarde fora. Cássio ficou vermelho. Débora também tentou acompanhar, mas Vicente negou com educação. A senhora também precisa aguardar. Murilo olhou para trás, buscando apoio, e não encontrou ninguém dentro. Na sala, havia uma mesa e duas cadeiras. Geraldo sentou de um lado. Murilo sentou do outro, com a perna tremendo por baixo, embora ele tentasse disfarçar. Vicente colocou a pasta na mesa. Vou ser objetivo, Vicente disse. Existe uma transferência registrada. Mas ela tem cláusulas. Murilo riu com desprezo, fingindo que não se importava. Cláusula é conversa para enrolar. Se está no meu nome, é meu. Geraldo levantou os olhos, e a tristeza ali era maior do que qualquer sermão. Você nem sabe o que está dizendo, Murilo. Murilo bateu na mesa. Eu sei sim. Eu sei que o senhor sempre quis me controlar com chantagem. Sempre. A vida inteira. E agora vem com papel? Vicente pigarreou, desconfortável, e abriu o documento na página marcada. Senhor Murilo, o ato estabelece usufruto vitalício ao senhor Geraldo e condições de convivência. Vicente escolhia cada palavra. Se houver descumprimento, pode haver reversão. Murilo ficou parado. A palavra reversão bateu nele de novo, agora dita oficialmente. Reversão. Por quê? Por causa de uma briga. Geraldo falou com voz baixa, mas cada sílaba parecia pesada. Não foi briga. Você me expulsou na chuva. Na frente dos seus amigos. Como se eu fosse lixo. Murilo abriu a boca e fechou. Por um instante, o rosto dele mostrou algo parecido com culpa. Mas logo virou defesa. O senhor está exagerando. Geraldo soltou um riso curto, triste. Exagero é o que você fez para se sentir grande. Vicente interveio. Seu Geraldo, o senhor deseja abrir procedimento de reversão? O silêncio ficou grande. Geraldo olhou para as mãos. Lembrou das palavras de Eunice, não deita no chão. Lembrou da mãe de Murilo, mostra consequência. Ele levantou os olhos e disse, ainda não. Murilo soltou o ar,
aliviado e ao mesmo tempo arrogante. Tá vendo? O senhor não tem coragem. Geraldo respondeu sem elevar a voz. Eu tenho. Só não tenho pressa. Murilo franziu a testa. Então por que veio? Geraldo puxou o envelope dele e colocou outro papel sobre a mesa. Vicente reconheceu e arregalou os olhos. Porque hoje, você vai ouvir o que eu nunca tive coragem de dizer do jeito certo, Geraldo falou. E vai decidir que homem você quer ser. Murilo tentou pegar o papel, mas Geraldo segurou com 2 dedos, impedindo. Não é assim, Geraldo disse. Não é pegando. É entendendo. Vicente, sério, explicou. Esse documento aqui exige uma assinatura ainda. E o prazo é amanhã ao meio-dia. Sem isso, muda tudo. Murilo olhou para Vicente, depois para Geraldo. Assinatura de quê? Geraldo respirou fundo. A voz dele saiu com dificuldade, como se cada palavra tivesse que atravessar a humilhação da noite anterior. Assinatura que confirma se você aceita a condição, ou se você prefere seguir sozinho, sem a proteção que eu coloquei em cima de você. Murilo riu, nervoso. Proteção? Eu não preciso de proteção. Geraldo inclinou o corpo para frente, com um olhar cansado e verdadeiro. Você não sabe o que está vindo, Murilo. Murilo congelou. O que está vindo? Geraldo não respondeu. Apenas empurrou o documento para Vicente. Vicente, agenda para amanhã cedo. No primeiro horário. Vicente assentiu. Murilo se levantou com raiva. Eu não vou assinar nada. Eu não vou ser controlado. Geraldo também se levantou, mas sem pressa. Então não assine. Murilo ficou sem fala. Aquilo era o que ele achava que queria. Mas a facilidade do então não assine deu medo. Porque chantagem não entrega escolha. E Geraldo estava entregando. Murilo saiu da sala batendo a porta. No corredor, Cássio veio em cima. E aí? Ganhou? Murilo passou por ele sem responder, com o rosto duro. Débora olhou para Murilo tentando ler a verdade. O que aconteceu? Ela perguntou. Murilo respondeu seco. Nada. Só papel. Meu pai tentando me assustar. Mas, por dentro, ele estava assustado. Do lado de fora, Geraldo saiu logo depois, com Vicente. Eunice estava estacionada mais adiante, esperando sem aparecer. Ela viu o rosto de Geraldo e entendeu que o dia tinha ficado mais sério. E aí? Eunice perguntou quando ele entrou no carro. Geraldo olhou para frente, como quem vê longe. Amanhã, ele vai ter uma escolha. Eunice assentiu. E você? Vai ter força para sustentar? Geraldo ficou em silêncio. Porque essa era a pergunta que realmente importava. Murilo voltou para casa achando que tinha vencido de novo. Mas naquela noite, uma visita inesperada ia mostrar que o tempo de brincar estava acabando. A casa grande parecia outra depois da tempestade. O céu abriu, o sol apareceu tímido e o barro começou a secar por cima, embora a estrada ainda estivesse perigosa por baixo. Murilo voltou com Cássio e Débora, e os 3 entraram como se nada tivesse acontecido. Mas Murilo não era o mesmo de antes. Ele tentava manter a postura, só que agora havia uma sombra no olhar. O cartório tinha colocado uma palavra na vida dele que ele não controlava: condição. Cássio, ao contrário, parecia mais animado, como se o conflito fosse esporte. Eu queria ter entrado naquela sala, Cássio reclamou. Esse Vicente ficou se achando. Só os interessados diretos. Como se eu fosse ninguém. Murilo respondeu com impaciência. Cala a boca, Cássio. Cássio fez cara de ofendido. Oxe, eu tô do seu lado. Débora tirou o sapato e ficou descalça, andando devagar pela sala. Ela olhava a casa como quem enxerga detalhes pela primeira vez. Reparou nos móveis bem cuidados, mas antigos. Reparou numa toalha bordada, guardada com carinho. Reparou em marcas de uso que não combinavam com a arrogância de Murilo. Seu pai fez tudo isso sozinho? Ela perguntou, baixinho. Murilo respondeu rápido. Com o empregado. Com Moacir. Com gente. Débora olhou para ele. Mesmo assim, Murilo sentiu incômodo. Ele não queria que ninguém respeitasse Geraldo. Respeito ao pai era ameaça ao poder dele. Ele foi para o quarto, trancou a porta e puxou o papel do bolso. Leu de novo. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para se sentir preso. Ele odiava ser preso. Usufruto. Condição de convivência. Prazo. Reversão.
Era como se alguém tivesse colocado um laço invisível no pescoço dele, e ele só agora estivesse percebendo. Murilo abriu a gaveta, encontrou uma caixa com documentos dele e colocou o papel lá dentro, como se esconder resolvesse. Na cozinha, Cássio abriu a geladeira e pegou comida sem pedir. Débora observou e não disse nada, mas a cara dela mostrava desconforto. O Murilo tá estranho, ela comentou. Cássio deu de ombros. Medo do velho. Só isso. Não é só isso, Débora insistiu. Eu vi o pai dele hoje. Ele não parece alguém que faz ameaça vazia. Cássio riu. Todo pai parece forte até a hora que o filho cresce e manda. Débora ficou em silêncio. A frase parecia a continuação da humilhação da noite anterior. No fim da tarde, Moacir apareceu no terreiro. Tinha vindo ver a situação depois da chuva. Ele estacionou o carro simples perto do galpão e desceu, tirando o chapéu. Quando viu Murilo na varanda, Moacir hesitou. Olhou em volta, como quem procura Geraldo. Cadê o Geraldo? Moacir perguntou, sem rodeio. Murilo respondeu como se fosse dono da fazenda. Não está. Foi resolver coisa na cidade. Moacir franziu a testa. Resolver coisa? Ou foi embora? Murilo apertou os lábios. Você tem serviço, Moacir. Vai lá cuidar. Moacir respirou fundo, segurando a raiva. Ele respeitava Geraldo demais para bater boca com o filho. Mas também não engolia a injustiça com facilidade. Eu cuido. Sempre cuidei. Moacir olhou fixo para Murilo. Mas eu perguntei do Geraldo porque ele nunca some sem avisar. Cássio apareceu atrás de Murilo, com um sorriso debochado. O patrão agora é o Murilo, viu? Vai acostumando. Moacir virou o rosto devagar para Cássio. O olhar dele não era de briga, mas de aviso. Eu não falo com visita. Eu falo com gente da casa. Cássio deu uma risada curta, mas não respondeu. A firmeza de Moacir tinha um peso diferente. Não era arrogância. Era raiz. Murilo cortou. Moacir, vai trabalhar. Moacir assentiu devagar e foi em direção ao curral. Mas antes de sair, olhou de novo para Murilo. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Murilo virou o rosto, como se não ouvisse. Quando Moacir se afastou, Débora ficou olhando, pensativa. Ele parece gostar muito do seu pai, ela disse. Murilo respondeu com ironia. Ele gosta do emprego. Débora não retrucou, mas a forma como ela apertou os lábios dizia que não acreditou. A noite caiu tranquila, sem chuva, mas o ar ainda carregava umidade. Murilo tentou voltar ao clima de festa, como se isso apagasse a vergonha de ter sido confrontado no cartório. Mandou fazerem comida, abriu bebidas, ligou música de novo, chamou mais 2 conhecidos por mensagem. Cássio entrou no clima rápido. Débora ficou mais quieta, observando. Em certo momento, Murilo saiu para a varanda e olhou a estrada escura. Uma parte dele esperava ver o pai chegando, cansado, pedindo para entrar. Isso daria a Murilo a sensação de vitória final. Mas ninguém veio. O silêncio da estrada era pior que uma briga, porque parecia indiferença. Murilo voltou para dentro irritado. Ele não vai voltar mesmo? Um dos conhecidos perguntou, como se fosse assunto leve. Murilo respondeu alto, para todos ouvirem. Se ele voltar, volta com respeito. Aqui não é lugar para drama. Débora olhou para ele com reprovação. Murilo, para com isso. Murilo encarou Débora. Para com o quê? Para de falar como se seu pai fosse um inimigo. Murilo riu, sem humor. Você não sabe de nada. Débora falou com calma, mas firme. Eu sei o que eu vi. Eu vi um homem sendo colocado para fora na chuva. E eu vi você sorrindo. A sala ficou um pouco mais silenciosa. Cássio se mexeu, incomodado. Murilo sentiu o rosto queimar. Você está do lado dele agora? Débora respirou. Eu estou do lado do certo. Murilo chegou perto dela, com um olhar duro. O certo é você cuidar da sua vida. Débora sustentou o olhar por um momento, depois pegou a bolsa. Eu vou embora. Cássio abriu um sorriso. Vai tarde. Débora passou por Murilo e saiu. Murilo ficou parado, com o peito subindo e descendo rápido. Ele queria sentir raiva de Débora. Mas sentiu medo. Porque, quando alguém de fora enxerga que você passou do limite, o limite fica real. Cássio colocou a mão no ombro de Murilo. Relaxa. Mulher é assim. Amanhã ela esquece. O que importa é você resolver esse papel e ficar com tudo.
Murilo fechou os olhos por um segundo. Ficar com tudo. Era isso que Cássio queria. Não era amizade. Era interesse. Mas Murilo não estava pronto para admitir que tinha alimentado cobra no peito. Mais tarde, quando a casa já estava mais quieta, alguém bateu palmas no portão. Não foi batida agressiva, nem insistente. Foi uma chamada firme, de quem não veio pedir favor. Murilo, irritado, foi até a varanda. Cássio veio atrás, curioso. No portão, havia um homem de roupa simples, segurando uma pasta. Não parecia da roça, mas também não parecia rico. Parecia apenas sério. Murilo? O homem perguntou. Sou. Quem é você? Vim entregar um aviso. Preciso que você assine aqui, confirmando o recebimento. Murilo franziu a testa. Aviso de quê? Assunto de registro. Ligado a prazo. A palavra prazo fez Murilo gelar. Ele tentou disfarçar. Eu não assino nada. Vai embora. O homem manteve a calma. Eu não discuto. Eu só registro. Se você não assinar, eu anoto recusa. Cássio se meteu. Anota recusa e some daqui. O homem olhou para Cássio sem dar importância. Voltou o olhar para Murilo. Eu volto amanhã cedo. Mas recomendo que você leia. É importante. Murilo respirou fundo e pegou o papel com raiva. Não assinou. Só arrancou da mão do homem e virou as costas. Entrou na sala, jogou o papel em cima da mesa e ficou olhando como se fosse uma ameaça viva. Cássio tentou brincar. Tá tremendo por causa de papel? Murilo explodiu. Cala a boca. Cássio se calou, surpreso. Murilo pegou o aviso e leu. Era curto. Dizia que havia um procedimento agendado no cartório no dia seguinte, no primeiro horário, referente à confirmação ou reversão de um ato. E dizia que a ausência poderia gerar consequências. Murilo sentiu a boca secar. O pai não estava blefando. E, pela primeira vez, Murilo percebeu a verdade que ele passou a vida inteira evitando. Geraldo não era só um homem simples. Era um homem que sabia se proteger. E talvez tivesse protegido Murilo mais do que ele imaginava. Murilo olhou para Cássio, que agora evitava o olhar dele. Vai embora, Murilo disse. O quê? Cássio fingiu que não entendeu. Vai embora agora. Eu quero ficar sozinho. Cássio abriu a boca para reclamar, mas viu o rosto de Murilo e resolveu não insistir. Pegou as coisas e saiu resmungando. A casa ficou silenciosa demais. Murilo andou até o corredor e parou diante da foto antiga, ele criança com Geraldo. Ficou olhando por vários segundos. Tentou odiar. Tentou sentir orgulho. Mas só sentiu um vazio estranho. Ele voltou para o quarto e deitou, sem conseguir dormir. Porque no dia seguinte, no cartório, teria gente olhando. Teria decisão. Teria papel virando destino. E, no fundo, Murilo estava com medo de descobrir que, ao expulsar Geraldo na tempestade, ele tinha expulsado também a única pessoa que segurava o mundo dele sem ele perceber. Na manhã seguinte, Murilo chegaria ao cartório pronto para brigar. Mas encontraria Geraldo sentado ao lado de alguém que ele nunca esperaria ver ali. O sol nasceu limpo, como se a tempestade tivesse sido um sonho ruim. Mas a terra ainda estava pesada, e as marcas no terreiro lembravam que a noite anterior foi real. Geraldo acordou cedo na casa de Eunice. Tomou o café em silêncio. Vestiu a melhor camisa que tinha no carro, não por vaidade, mas por respeito a si mesmo. Eunice o levou até o cartório e ficou esperando dentro do carro, como quem guarda a retaguarda sem invadir. Você quer que eu entre? Eunice perguntou. Não, Geraldo respondeu. Mas fica por perto. Eunice assentiu. Geraldo entrou e viu Vicente já com a pasta separada. O cartório ainda estava abrindo, e o ar ali dentro era de coisa importante. Vicente cumprimentou com um aceno tenso. Ele vem? Geraldo perguntou. Já confirmaram que vem, Vicente respondeu. Geraldo sentou numa cadeira. Olhou o relógio de parede, aquele que parece marcar o tempo mais alto em lugares onde o tempo decide vida. Poucos minutos depois, Murilo entrou. Dessa vez, ele veio sozinho. Sem Cássio, sem Débora, sem plateia. Vestiu roupa boa demais para o ambiente, como se quisesse provar alguma coisa. Mas o olhar estava inquieto. Quando viu o pai sentado, parou por um instante. O rosto dele endureceu, tentando virar coragem. Vamos acabar logo com isso, Murilo disse, aproximando-se. Geraldo levantou os olhos devagar. Vamos. Vicente apareceu na porta da sala interna.
Podem entrar. Murilo entrou primeiro de novo. Geraldo entrou atrás. Vicente fechou a porta. Mas, ao contrário do dia anterior, não estavam só os três. Havia mais uma pessoa na sala, sentada com postura tranquila, mãos apoiadas sobre uma pasta própria. Murilo olhou e franziu a testa, tentando reconhecer. Quando reconheceu, o sangue pareceu sumir do rosto. Porque aquela pessoa era alguém que Murilo conhecia bem, e que não tinha motivo nenhum para estar ali, a não ser que o assunto fosse muito maior do que uma briga de família. Murilo engoliu seco, a voz saindo falha. Você, o que você está fazendo aqui? A pessoa não respondeu de imediato. Apenas olhou para Geraldo, como se aguardasse autorização para falar. Geraldo, então, disse a frase que Murilo menos esperava ouvir. Eu trouxe alguém que vai explicar o que você nunca quis escutar de mim. Vicente abriu a pasta, alinhou as folhas e respirou fundo. Vamos iniciar, ele falou. E, quando Vicente começou a ler o documento em voz alta, Murilo percebeu, tarde demais, que a humilhação daquela noite de tempestade tinha colocado ele exatamente onde Geraldo precisava, diante da verdade, sem amigos para rir, sem palco para fingir força. E a primeira linha que Vicente leu fez Murilo apertar os dedos contra a cadeira. Porque não era só sobre casa. Era sobre quem, de fato, estava segurando tudo de pé, e sobre o que aconteceria se Geraldo soltasse. Murilo ficou com a garganta seca quando reconheceu o homem sentado na sala do cartório. Era Henrique. Não era amigo. Não era parente. Não era alguém da roça. Henrique era o tipo de pessoa que Murilo só via em dias ruins, calmo demais, educado demais, e com um jeito de olhar que parecia já saber tudo antes de ouvir. Murilo conhecia Henrique de um episódio que ele tentava empurrar para o fundo da memória. Aquele dia em que assinou só um papel, numa sala emprestada, com pressa, achando que era coisa simples. Na época, Cássio disse que era formalidade. E Murilo, querendo parecer adulto, assinou. Agora, Henrique estava ali. E isso significava que o assunto nunca foi só uma briga de família. Você, o que você está fazendo aqui? Murilo repetiu, e a própria voz saiu menor do que ele queria. Henrique não respondeu de imediato. Olhou para Geraldo primeiro, como se respeitasse o dono daquela conversa. Geraldo não levantou a voz, não fez teatro. Só disse, como quem cansa de carregar peso sozinho. Eu trouxe alguém que vai explicar o que você nunca quis escutar de mim. Vicente ajeitou as folhas com cuidado. A sala tinha cheiro de papel e decisão. Vamos iniciar, Vicente falou, e começou a ler, devagar, para não deixar dúvida. Ele explicou, com palavras simples, que existia uma transferência registrada, mas com condições claras. Geraldo mantinha o direito de viver e administrar o que era dele enquanto estivesse vivo. E Murilo só consolidaria tudo sem risco se respeitasse aquilo. Não era capricho, era uma proteção. Murilo bufou, tentando recuperar a pose. Isso é só para me controlar. Henrique, então, falou pela primeira vez. E a voz era tranquila de um jeito que assustava, porque não tinha raiva. Só tinha certeza. Murilo, eu não estou aqui por causa de convivência. Estou aqui por causa do que você assinou. Murilo engoliu seco. Eu não assinei nada demais. Henrique abriu a pasta dele. Tirou uma cópia bem organizada, com assinatura, datas e um texto que Murilo reconheceu na mesma hora, sem querer reconhecer. Assinou sim, Henrique disse. E o problema é que você assinou sem ler, sem entender e sem contar para o seu pai. Só que o mundo não aceita, eu não entendi como desculpa. Geraldo ficou olhando para a mesa, como se estivesse segurando o impulso de dizer eu te avisei a vida inteira. Vicente apontou uma linha e explicou do jeito mais direto possível. Existe um compromisso financeiro vinculado ao seu nome. E existe um risco real de cobrança sobre patrimônio, se certas etapas não forem cumpridas. Murilo deu uma risada curta, nervosa. Compromisso financeiro. Que compromisso? Henrique não levantou a voz. Só empurrou uma folha para mais perto. O compromisso que nasceu daquele negócio rápido que você fez com Cássio. A palavra Cássio caiu na sala como uma pedra. Murilo levantou a cabeça na hora. Não mete o Cássio nisso. Henrique inclinou o rosto, quase com pena. Eu não estou metendo. Eu estou mostrando o que já está escrito. Murilo pegou a folha com pressa. Leu de um jeito atravessado, pulando palavras difíceis, procurando uma frase que dissesse que aquilo não era com ele. Mas o que ele viu foi o próprio nome. A própria assinatura. E uma data que ele lembrava vagamente. A noite em que Cássio pagou bebida,
falou bonito, prometeu retorno fácil e fez Murilo se sentir importante. Geraldo respirou fundo. Quando falou, parecia mais velho do que antes. Você lembra quando voltou para a fazenda dizendo que precisava pensar na vida? Geraldo perguntou, sem acusar, só perguntando. Você não veio para pensar. Você veio porque tinha coisa te seguindo. Murilo abriu a boca, e nada saiu. Henrique continuou, com firmeza educada. Seu pai descobriu. E fez duas coisas. Primeiro, pagou uma parte para segurar o problema e ganhar tempo. Segundo, buscou uma forma legal de proteger a fazenda e proteger você. Desde que você não colocasse tudo a perder com atitudes que mostrassem falta de responsabilidade. Murilo bateu a mão na mesa, mais por desespero do que por bravura. Isso é mentira. Meu pai não ia pagar nada por mim sem me falar. Geraldo levantou os olhos, e ali não tinha orgulho. Tinha cansaço. Eu paguei, sim, Geraldo disse. E não te falei porque você ia fazer exatamente o que fez ontem. Ia achar que era dono de tudo, que podia mandar, que podia humilhar, que podia trazer gente aqui dentro como se essa casa fosse palco. Murilo ficou com o rosto quente. A lembrança da porta aberta na tempestade voltou inteira. Vicente pigarreou, tentando manter o rumo. A reunião de hoje é para decidir o seguinte: há um termo a ser assinado para concluir um ajuste e manter a proteção estabelecida. Sem essa assinatura, o risco aumenta. E o prazo é curto. Murilo olhou para Henrique. E por que você está aqui? Henrique respondeu sem rodeio. Porque represento a parte que vai cobrar se isso não for resolvido do jeito certo. E porque, apesar de tudo, seu pai pediu que eu viesse pessoalmente, para você ouvir sem distorção. Murilo virou para Geraldo, o olhar tremendo entre raiva e vergonha. Então, você fez tudo isso. Por quê? Geraldo demorou um pouco. Quando respondeu, a voz veio baixa. Porque você é meu filho. E porque sua mãe, se estivesse viva, ia me perguntar que tipo de homem eu sou, se eu deixasse você cair só para dizer eu avisei. O silêncio foi pesado. Murilo respirou rápido, tentando segurar algo que queria sair como grito, mas era choro preso. Henrique puxou outra folha. Há uma condição importante, Murilo. Não é só assinar. É assumir comportamento de adulto. Porque o seu pai não vai mais apagar incêndio enquanto você acende fósforo. Murilo apertou os dedos na cadeira. E se eu não assinar? Vicente respondeu, com cuidado. Se você não assinar, o seu pai pode escolher o caminho que ele não quis escolher ontem. Abrir a reversão e reorganizar tudo para que a fazenda não seja arrastada para uma confusão que não nasceu dela. Você pode ficar sem nada do que imagina que já é seu. Geraldo completou, com calma firme. E você vai seguir com o que você mesmo construiu, a bagunça. Murilo levantou de supetão. A cadeira arrastou. Eu preciso de ar. E saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, o cartório parecia pequeno demais para o tamanho do que estava acontecendo dentro dele. Murilo passou pela porta de entrada e sentiu o sol da manhã bater no rosto, mas não esquentou. Era outro tipo de frio. Ele tinha expulsado o pai na chuva para humilhar. E agora descobria que o pai tinha segurado um problema grande em silêncio, para salvar o filho de uma queda que Murilo nem via chegando. E o pior, o nome do Cássio estava no meio. Murilo achou que o próximo passo era ir embora e respirar. Mas, do lado de fora, a primeira pessoa que ele viu foi justamente quem tinha acendido o incêndio. Cássio estava encostado perto da praça, andando de um lado para o outro, como quem espera notícia. Quando viu Murilo, abriu um sorriso rápido. E aí? Cássio perguntou. Deu certo? O velho afinou? Murilo parou na frente dele e ficou alguns segundos em silêncio, como se tentasse escolher qual Murilo ia aparecer, o que finge que manda, ou o que admite que está com medo. Você sabia? Murilo perguntou, direto. Você sabia desse compromisso no meu nome? Cássio fez cara de ofendido, quase perfeita. Claro que não. Eu só te apresentei uma oportunidade. Murilo deu um passo mais perto. O Henrique falou seu nome lá dentro. Cássio piscou, mas recuperou rápido. Henrique é advogado. Advogado sempre fala nome de gente para assustar. Seu pai te colocou medo, só isso. Murilo sentiu vontade de acreditar, porque acreditar era mais fácil do que admitir que foi enganado. Não foi só medo, Cássio. Cássio apoiou a mão no ombro de Murilo, com carinho falso, treinado. Então faz assim, não assina nada que seu pai está empurrando. Deixa ele reverter o que quiser. Depois você entra com seus direitos. Você é filho.
No fim, cai no seu colo. Murilo encarou Cássio, desconfiado. E você tá me dizendo isso por quê? Cássio sorriu, mostrando os dentes. Porque eu sou seu amigo. Na mesma hora, Murilo lembrou da noite da tempestade. Lembrou do riso. Lembrou do rei velho. Lembrou do gosto amargo de perceber que ninguém ali tinha respeito por ninguém. E então viu Débora chegando do outro lado da rua. Ela vinha com o rosto sério, sem maquiagem de festa, sem sorriso. Parecia outra pessoa. Ou talvez fosse a mesma, só que sem fingimento. Murilo, Débora chamou. Cássio revirou os olhos. E, lá vem problema. Débora parou na frente dos dois. Eu não vim te perturbar. Eu vim porque eu ouvi coisa demais ontem. E vi coisa demais hoje. Cássio cruzou os braços. Você não sabe de nada. Débora olhou para Cássio como quem olha uma porta fechada. Eu sei o suficiente. Eu ouvi você falando com um rapaz no telefone ontem, do lado de fora da cozinha, quando achou que ninguém estava prestando atenção. Cássio mudou o peso do corpo, incomodado. Tá inventando. Débora não levantou a voz, mas cada palavra veio firme. Você falou que, se o Murilo não assinasse, ia sobrar chance de pegar a fazenda barato depois. Você falou isso. Murilo sentiu o estômago embrulhar. Você falou isso, Cássio? Cássio riu, tentando transformar em piada. Eu falei um monte de coisa. Era conversa. Vocês levam tudo a sério demais. Murilo deu um passo para trás, como se o corpo dele finalmente entendesse o perigo. Então você não é meu amigo. Você estava me usando. Cássio abriu a mão, fingindo paciência. Murilo, pensa comigo. Seu pai tá velho. Você vai ficar preso em regra, em condição, em respeitinho. Você merece viver bem. Merece aproveitar. Débora respirou fundo. Aproveitar o quê, Cássio? O dinheiro que não é seu? A casa que você pisa sujo como se fosse hotel? Cássio apontou para Débora, irritado. Cala a boca. Murilo levantou a mão, não para bater, mas para interromper. Chega. A palavra saiu diferente dessa vez. Não foi a palavra de um garoto querendo mandar. Foi a palavra de alguém tentando não cair. Cássio olhou para Murilo, medindo. Você vai escolher seu pai agora? Depois de tudo? Murilo engoliu seco. Eu não sei o que eu vou escolher. Mas eu sei que você não vai escolher por mim. Cássio soltou uma risada sem humor. Tá. Faz o que você quiser. Só não vem chorar depois quando perder tudo. E saiu andando rápido, como quem não quer ficar perto de verdade. Murilo ficou parado, sentindo o sol bater, ouvindo o barulho da cidade, mas com a cabeça longe. Débora se aproximou um pouco. Murilo, seu pai tá ferido. Mas ele ainda tá tentando te proteger. Murilo fechou os olhos por um segundo, e a voz saiu com vergonha. Eu pus ele pra fora na chuva. Débora assentiu devagar. Eu sei. Murilo passou a mão no rosto. Eu não sei como conserta isso. Débora não deu resposta fácil. Começa parando de piorar. Murilo olhou para a porta do cartório, como se lá dentro estivesse o único lugar onde a vida dele podia mudar de rumo. Murilo podia voltar e assinar, mas antes ele precisava encarar a única pessoa que ele tinha coragem de humilhar, o próprio pai, longe de papel e longe de testemunha. Geraldo saiu do cartório alguns minutos depois. Não parecia vitorioso. Parecia mais cansado. Como se cada degrau fosse uma lembrança. Eunice estava no carro, como prometido, sem invadir, mas presente. Quando viu Geraldo, fez só um gesto com a cabeça. E aí? Ela perguntou. Ele saiu, Geraldo respondeu. Está do lado de fora. Eunice apertou os lábios. Ele vai voltar? Geraldo não respondeu. Porque, no fundo, essa pergunta doía mais que qualquer papel. Murilo atravessou a praça e se aproximou do pai. De perto, viu que não tinha visto na noite da tempestade. As olheiras, a pele marcada, a mão que tremia levemente quando segurava o envelope. Pai, Murilo disse, e a palavra saiu diferente. Ainda difícil, mas diferente. Geraldo olhou para ele. Não com ódio. E isso era pior para Murilo, porque ódio seria mais fácil de enfrentar. Fala, Geraldo respondeu. Murilo engoliu em seco. O que você pagou? Foi muito? Geraldo soltou o ar devagar. Foi o suficiente para eu entender que eu não podia mais fingir que você ia amadurecer sozinho. Murilo abaixou os olhos. Eu não sabia. Geraldo inclinou a cabeça.
Você não quis saber. Essa frase não foi gritada. Foi dita como quem constata um fato triste. Murilo apertou os dedos, procurando coragem. Eu tava com medo. E eu escondi. Eu achei que eu resolvia. Geraldo fez um movimento curto com a mão. Murilo, quem tem medo e quer resolver, pede ajuda. Você fez outra coisa. Você virou arrogante. Você humilhou. Você trouxe gente para rir aqui dentro. Murilo fechou os olhos. A memória do vento entrando pela porta voltou como uma vergonha quente. Eu errei, Murilo disse, e dessa vez não colocou desculpa. Geraldo ficou em silêncio. Parecia estar escolhendo não só palavras, mas futuro. Eu não vim aqui para te destruir, Geraldo falou. Eu vim aqui para te mostrar que a vida cobra. E que eu cansei de ser pisado. Murilo levantou o olhar. Você vai reverter? Geraldo respondeu com calma. Eu vou fazer o que for preciso para proteger a fazenda. Se você estiver dentro, com respeito, você fica comigo. Se você estiver fora, com orgulho, você segue seu caminho. Murilo sentiu um aperto no peito. E se eu quiser ficar, como eu faço? Geraldo olhou firme. Primeiro, você para de tratar essa casa como se fosse sua e eu fosse visita. Segundo, você para de colocar gente como Cássio dentro da nossa vida. Terceiro, você assume o que assinou e aprende que decisão tem consequência. Murilo assentiu devagar. Eu topo. Geraldo ergueu a sobrancelha, como quem não compra palavra fácil. Topa mesmo. Porque falar é fácil. Ontem você também falou. Murilo respirou fundo e fez a pergunta que mais doía. Você me perdoa? Geraldo demorou. E quando falou, a voz veio baixa, mas firme. Eu não sei ainda. Perdão não é frase bonita. Perdão é tempo. É mudança. Murilo engoliu o choro que queria subir. Eu vou mudar. Murilo ainda tinha orgulho, ainda tinha hábito ruim, ainda tinha uma vontade antiga de mandar. Mas agora existia uma diferença. Ele sabia que o pai não era tapete. E sabia que o mundo lá fora não era amigo. Ele começou a acordar cedo. Começou a acompanhar Moacir. Começou a ouvir em vez de discutir. E, numa tarde, sem ninguém pedir, Murilo foi até o corredor, parou diante da foto antiga e ficou olhando por um tempo. Depois chamou o pai, com a voz baixa. Pai, a gente pode tirar uma foto nova? Geraldo ficou parado, sem saber o que dizer. Porque aquele pedido simples era uma forma de pedir perdão sem fazer discurso. Pode, Geraldo respondeu, e os olhos dele brilharam por um instante, rápido, como quem não quer mostrar fraqueza, mas não consegue esconder esperança. Meses depois, a fazenda estava em paz de novo. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque havia respeito. E respeito, naquela casa, era mais valioso que qualquer papel de cartório. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like para ajudar o canal a alcançar mais gente e se inscreve para não perder as próximas histórias. E se você chegou até aqui mesmo, comenta a palavra respeito aqui embaixo. Eu vou saber que você ficou até o fim. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.